Bom, vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta, para quem não me conhece, e eu quero te dizer que o tema de hoje é show de bola. Nessa série de mensagens, de temas que nós estamos abordando aqui, nós estamos falando sobre as 21 habilidades que todo homem deve desenvolver. Não vou nem falar que precisa, assim como está no tema aqui, mas que não só precisa, como deve desenvolver. E a minha intenção aqui não é ditar a regra para você, minha intenção aqui não é falar para você o que você deve fazer, mas é abordar algum tema que eu acho relevante e que provavelmente vai fazer uma grande diferença se você aplicar, ok? Então, o tema de hoje nós vamos falar aqui sobre autonomia. A cada dia nós vamos trabalhar um tema separadamente e o tema de hoje é sobre autonomia, ok? Então, eu quero agradecer desde já todo mundo que está aqui, todo mundo que compareceu ao canal. Se você não seguir a gente, segue a gente nas redes sociais. A nossa empresa chama H7 Coaching. Você acha nas redes sociais Facebook, Instagram, @H7 Coaching e também no YouTube. Nós estamos fazendo essa transmissão aqui diretamente para esses 3 canais e se você puder, encaminhe para alguém aí. Nós vamos interagir bastante. Então, quero te convidar também a deixar sua sugestão, interagir mesmo, mandar sua pergunta, trazer para a gente, enriquecer esse debate aqui, porque com certeza algumas coisas que eu vou falar, você já pensou, você já quis aplicar e talvez faltou um pouco mais de compreensão sobre o assunto para a gente chegar lá, ok? Então vamos lá. Já que nós estamos falando sobre autonomia, alguns têm um conceito errado de autonomia, confundindo a autonomia com independência. Então a pessoa vira para a gente e fala assim, quando eu tiver autonomia para fazer as coisas, eu vou fazer do jeito que eu quero. Só que a autonomia, ao contrário do que a gente acha, não é fazer aquilo que a gente quer, mas é você ter a compreensão e razões morais, éticas para fazer. Nós vamos desenvolver bem esse assunto ao longo do tema aqui, ao longo desse vídeo, ao longo dessa live, mas eu quero te dizer que quando você procura no site de busca aí, no Google, você procura pelo tema autonomia, você, com muita dificuldade, você acha algo relevante, justamente porque as pessoas conseguem falar sobre assunto, mas não desenvolver esse assunto. Então, quando você procura num site de busca aí o assunto autonomia, você vai encontrar apenas a descrição literal do dicionário, o que o dicionário Aurélio te fala. Você vai achar o que a psicologia também ensina a respeito de autonomia, na maioria das vezes com termos muito confusos, com termos muito técnicos, e você vai achar também a respeito da filosofia, o que a filosofia também traz para você em relação à autonomia. Esses 3 pontos vão ser bem desenvolvidos aqui nessa live, e eu vou dar alguns exemplos também, e pode ser que você vá entendendo isso ao longo do tempo e participando, trazendo, enriquecendo mais aí com seus comentários. É o que eu espero da sua participação aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é que no dicionário Aurélio, olha que interessante, fala que é a capacidade de se governar pelos próprios meios. Ou seja, você tem o governo de si próprio, e você age por si próprio. Ok, é uma definição até entendível, no primeiro momento, mas ele ainda não aprofunda. Você vai precisar de mais
riqueza de detalhes para você entender o que é autonomia. E na psicologia, fala exatamente a mesma coisa que está no dicionário, que é a capacidade de autogovernar, se autogovernar, né? De autogovernar, né? Então, eu preferi ir, primeiramente, no campo da filosofia, para a gente estudar um pouquinho a raiz dessa palavra, para a gente entender o que cerca essa palavra. E aí você vai ver que a primeira pessoa que falou sobre autonomia foi um filósofo, né, alemão, né, hoje a gente considera ele alemão, mas ele foi nascido na Prússia e mais tarde veio se tornar, né, no ano de 1724. E esse filósofo se chama Immanuel Kant. Né? Esse filósofo ele é, inclusive, o responsável pela filosofia moderna. Ele abriu o conceito de filosofia moderna falando justamente sobre um conceito de moralidades. Uma curiosidade sobre esse filósofo, né, Immanuel Kant, é que ele era um homem cristão, ele tinha fortes convicções cristãs e ele era luterano, né? E foi uma pessoa que, apesar dele não ter saído a vida toda do lugar de onde ele morou, a contribuição dele filosófica é até hoje estudada. Então tem vários livros, né? Você pode procurar alguns livros sobre o tema, né? Sobre esse filósofo, você vai entender aí direitinho. Mas veja bem, o que acontecia naquela época? Você tem que entender o contexto. O contexto era o seguinte: a filosofia antigamente ela levava as pessoas a ter um conhecimento técnico das coisas. Então, a pessoa na área da filosofia na época, ela tinha o conhecimento técnico, ela adquiria cada vez mais consistência, né, conteúdo apenas de maneira técnica e não de maneira prática. E é justamente essa parte prática que Immanuel Kant descobriu que era o que fazia toda a diferença. Então, muitas vezes a pessoa tem o domínio técnico de um determinado assunto, mas ele não tem a prática. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem o conhecimento de um engenheiro. Você passou ali seus anos, né, longos anos, estudando engenharia, e você adquiriu todo o conhecimento técnico. Mas você não fez um estágio, você não pôs a mão na massa, você não desenvolveu um projeto, você não bateu uma enxada, né, para se dizer assim. Então, quando você está só no campo técnico, você está numa posição que você ainda não explorou tudo que o conhecimento técnico pode te proporcionar. O conhecimento técnico é importante, mas a prática ela é fundamental para poder enraizar em você o conhecimento técnico e não só enraizar em você o conhecimento técnico, mas te levar a ter domínio sobre aquilo que você está fazendo, né? Então, veja bem, quando esse filósofo falou a respeito desse assunto, ele acreditava que agir por dever era mais importante do que agir por conveniência. Então, vamos supor, uma pessoa que deve ser justa, ela deve ser justa e agir com justiça mais por dever do que por conveniência. Por quê? Porque isso é a conclusão do que tecnicamente significa, por exemplo, uma questão moral. Então, vamos supor que a sua vontade, né, de ser honesto, de ser ético, a sua vontade de adquirir de agir por meio desses valores, ele tem que ser um dever e não uma coisa conveniente para nós. Então, vamos supor, ele fala num determinado momento que as pessoas que estudam a respeito da ética, elas chegam até a justificar pequenos erros. Mentiras, por exemplo. Tem uma mentira social. Essa mentira social, ainda que seja para poder proteger alguém,
ainda que seja para poder salvar alguém, ela não deixa de ser mentira. Ela não deixa de ser uma conduta desonesta. Então, a mentira por si só, né, ela já desqualifica a atitude, ainda que seja uma atitude nobre. Então, veja bem, quando nós olhamos para esse pensamento, né, para esse lado, nós conseguimos enxergar que o que nós estamos gerando em nós, na verdade, é autonomia para a gente agir seguros dos valores que nós temos. Então, quando você vai lá atrás, né, quando nós começamos a falar que o dicionário diz que autonomia é a capacidade de você se autogovernar, então você vai se autogovernar pelo quê? Você sempre vai se basear em alguma coisa. Alguns se baseiam pelas experiências que têm, outros pelos valores. Quem se baseia pelas experiências que tem, o que vai acontecer? Ela vai trocar uma hora ou outra os valores. Ela vai abrir mão de valores. Por quê? Porque a experiência dela pode ter sido negativa. Então ela vai falar assim, poxa, de que adianta eu ser honesto se todo mundo está fazendo desse jeito? Aí o que ela faz? Ela troca o conceito de honestidade pela vivência dela, pela experiência dela, pela conveniência dela. Agora, quem age por meio de valores, ele fala, eu não negocio esse valor. Se é uma atitude honesta, se é uma atitude desonesta, né, eu vou agir em cima dos meus valores. E se eu ajo em cima de valores de honestidade, então eu vou agir com honestidade e não por conveniência. Então isso aqui é o mais importante, né? É o que Immanuel Kant chamou de autonomia da vontade. Então olha só, é interessante que a liberdade que muitos falam, né? E aí eu quero que você comente aí embaixo se você acha que autonomia tem a ver com liberdade, ok? Essa é a primeira das reflexões que nós vamos fazer aqui nessa noite. Se autonomia tem a ver com liberdade. O que você acha? Né? A autonomia tem a ver com independência? Tem muita gente que fala assim, eu quero muito adquirir a minha independência financeira. E aí, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim? O que você acha? Né? Você deveria buscar autonomia e não independência, né? Enfim, vamos lá, vamos partir para frente aí. Eu quero te dizer o seguinte, se nós estamos então agindo por meio de valores, então quando eu recebo a autonomia, eu vou agir de acordo com, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, praticamente todo mundo tem uma certa autonomia dentro de si. O problema é, alguns anulam essa autonomia por causa da independência que acha que tem, né? Por confundir a autonomia com independência. E a independência ela vai num lado um pouco mais complicado, mas que nós vamos explicar aqui também. Então, vamos meditar aqui sobre a autonomia. Eu quero te dar um exemplo de um ambiente de trabalho. Acredito que todos que estão me ouvindo aqui praticamente estão inseridos em algum ramo de atividade. Alguns estão trabalhando, né, numa área específica, outros estão desejando trabalhar nessa área. Mas imagine que você seja líder de uma equipe no seu trabalho. Você ocupe uma posição de chefia no seu trabalho. Então, o que você faz? Hoje, as técnicas de administração mais modernas, elas nos ensinam a ter uma contribuição participativa da equipe, uma contribuição mais colaborativa, né, da equipe, dos funcionários, dos servidores, enfim, dos colaboradores, que eles sejam participantes. Então, é muito comum que um líder dê autonomia para essa pessoa agir, para determinada pessoa agir. Ele dê autonomia para a sua equipe trabalhar, né? Ele acredita que as pessoas já têm o domínio técnico daquele assunto e já vão trabalhar em cima daquilo ali, enfim. Só que a armadilha é que você pode colocar a autonomia na mão de alguém e essa autonomia
quando ela é interpretada como independência, ela ser encarada como uma grande oportunidade de procrastinação. Então, isso aqui é uma das coisas que nós mais temos receio, não é? De deixar para depois. Um líder, um chefe, o que ele mais tem receio é de deixar o trabalho para depois, de deixar a tarefa para depois. Por quê? Porque atrapalha todo o andamento da empresa e, às vezes, um serviço que não foi feito vai impedir que outros serviços não sejam feitos, outras tarefas não sejam feitas, não sejam executadas, e aí você tem um problema em grande escala. Olha só, quando você dá autonomia para a sua equipe, você precisa entender que essa autonomia ela tem um limite. E aqui eu vou te dar um exemplo de um carro, né? Essa autonomia que você dá para a sua equipe é como um combustível que você está dando para essa pessoa. Você está dizendo para ela, olha, você pode andar até determinado local com esse combustível. É a mesma coisa de você ter o combustível dentro do seu carro. E aí você pega o seu carro e vai fazer uma viagem e no meio dessa viagem você descobre que você não tinha combustível suficiente. Por quê? Porque você errou na sua autonomia, você errou na sua programação de autonomia. Você errou em dar autonomia para o carro. Então veja bem, todo mundo precisa de limite. Você também precisa de limite, eu preciso de limite. Então, lá na frente nós vamos chegar a algumas conclusões aqui. Eu quero que você vá guardando isso aqui para a gente ir trabalhando direitinho, ok? Então veja bem, se eu pego o meu carro aqui, né, como eu ia falar como bom mineiro que sou, mas não sou mineiro, sou paulista, mas moro em Minas, né? Se eu pego o meu carro e vou de Belo Horizonte até vou tirar minhas férias, adivinha para onde que eu vou? Se eu moro em Belo Horizonte, se eu moro em Minas Gerais, se eu moro na grande BH, para onde eu vou passar férias? Nós temos duas opções aqui e as duas pertencem a Minas Gerais. A primeira de todas é Guarapari, no Espírito Santo, e a segunda é em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, né? Todo mineiro, a gente fala que essas praias não pertencem aos estados deles, são como o Alasca para os Estados Unidos, são a península de Minas, né? Enfim, brincadeiras à parte, o que a gente precisa entender aqui? Se eu saio com o meu carro, que não há tanque de um carro popular que consiga reter combustível suficiente para fazer essa viagem. Num determinado momento dessa viagem, vou precisar parar e fazer um novo abastecimento, ou seja, vou ter que melhorar a autonomia. Ou seja, a autonomia é uma questão de constante avaliação de valores que você vai fazendo para você tomar as suas atitudes com segurança. E atitudes das quais você vai ser responsável por elas, ok? Então, olha só, quando uma pessoa é autônoma, quando você, na sua equipe, na sua empresa, de repente na sua igreja, no seu trabalho, né, as pessoas que estão debaixo da sua liderança recebem autonomia de você, você vai perceber que muitas delas vão agir, vão executar a tarefa de maneira real e precisa. As pessoas de verdade autônomas vão fazer isso não porque elas são obrigadas, mas porque se comprometer com aquilo ali faz parte delas. Então tem uma questão delas se sentirem parte. Quem é autônomo são pessoas que desenvolvem desejos de se tornar parte de alguma coisa. Então quando você está numa empresa, você está num trabalho, você está na sua igreja e você recebe uma função, você está recebendo autonomia e você vai desempenhar essa autonomia de acordo com os valores que você tem. Então, isso é autonomia, ok? Então, veja bem, autonomia é independência ou não? O que você acha? Eu vou te responder o que o apóstolo Paulo respondeu, né? Respondeu não, ele mencionou no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, eu estou citando a Bíblia porque é o livro de longe que eu mais leio, que diz assim: não useis a liberdade para dar lugar à carne. Quando a gente fala carne aqui, é desejos libertinosos. Ou seja, ele está falando que nós recebemos
a liberdade, né, por meio de Cristo, e nós não podemos usar essa liberdade que nós temos para poder fazer aquilo que a gente quer. Então você fala assim, puxa vida, então eu não tenho liberdade. Se você for olhar, de fato, liberdade é um conceito que depois a gente pode trabalhar num outro vídeo. Mas veja bem, se você não se ater à sua autonomia sendo guiada por valores e princípios, você vai para o lado da liberdade que também vai te deixar escravo de alguma coisa. Então todo mundo, a pessoa fala assim, eu decidi ser independente na minha vida financeira. Eu já experimentei ser independente na minha vida financeira e eu não gostei. Eu vou te falar o porquê que eu não gostei de ser independente na minha vida financeira. Porque quando eu adquiri a minha independência financeira, eu fiz coisas com o meu dinheiro que eu hoje falo, puxa vida, não devia ter feito isso. Não devia ter feito desse jeito. Não podia ter gastado assim, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito com autonomia, com mais valores. Ou seja, né, não tem nenhum problema. E também isso vai ficar para um outro vídeo, né, para uma outra mensagem. Mas não tem nenhum problema você usar o conceito de desejo e de necessidade de acordo com seus valores. Mas às vezes a liberdade que você tem demais na sua vida financeira te leva para um caminho que você não constrói nada. E é isso que nós entendemos, que eu pelo menos entendo, que a gente precisa lapidar. Que a gente tem que usar então o dinheiro com autonomia e não com independência, ok? Então veja bem, a autonomia, eu entendo que a autonomia não é um dom, viu? Não existem pessoas que nasceram com um dom para serem autônomas. A autonomia, ela é uma competência que você pode desenvolver e que você precisa desenvolver e deve desenvolver porque ela é muito valorizada. O alto valor de percepção que a autonomia tem, isso te projeta para lugares que você nem imagina. Quando você recebe autonomia numa determinada área, por exemplo, no campo profissional, você recebe uma autonomia e você usa aquela autonomia com valores e não para fazer o que você quer, você constrói um caminho muito maior, um caminho muito melhor. E é isso que nós queremos trazer para você, é isso que eu quero deixar gravado em você de alguma maneira. Então o nosso papel tem que ser identificar os momentos em que a gente está sendo autônomo e os momentos em que a gente está sendo independente. Porque se você ficar em alerta para isso aí, uma hora ou outra você vai perceber que vai precisar fazer alguns ajustes. E fazendo esses ajustes você vai conseguir ter resultados mais expressivos. Então, veja bem, eu tinha separei aqui uma notícia bem interessante que está no Olhar Digital, óbvio, né? Falando sobre a autonomia de veículos. E para quem conhece aí a Tesla, né, o fabricante Tesla, ele é inovador, tem criado os veículos autônomos e em outubro de 2019 saiu uma notícia bem curiosa. Olha que interessante. Fala que esse caso aconteceu no Phoenix, no Arizona, durante um teste de um recurso do Smart Summon, que é um modelo da marca Tesla, que faz os veículos ir sozinho até o proprietário. Então o que o cara fez? O cara programou o veículo dele para poder encontrar com ele. Olha que interessante. E aí no meio do caminho, né, logo após que o carro startou, um sujeito lá saiu correndo atrás do carro, do veículo, achando que o carro estava desgovernado. Então, olha que interessante. Foi descoberto, né, que esse modelo, vou até ler aqui, ao filmar, né, em um estacionamento, ele foi surpreendido com uma pessoa que saiu disparada atrás do carro, achando que o carro estava desgovernado. O proprietário avisou para esse herói aí que estava tudo bem, não tinha ninguém dentro, mas que o carro ia completar o percurso
exatamente porque ele recebeu um comando do dono. Você está vendo que a autonomia ela precisa de alguém dando um comando. A autonomia por si só seria um desgoverno. A pessoa tendo autonomia para si mesma seria uma pessoa desgovernada. É a mesma coisa desse carro, desse veículo. O veículo, ele, para alguns, estava desgovernado, mas para o dono dele, que deu o comando, sabia exatamente o que o carro precisava fazer, o carro estava sendo perfeitamente autônomo. Isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas não têm uma orientação, e por não terem uma orientação, elas acabam buscando a sua independência de maneira errada. Eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo é influenciado por alguém. Todo mundo é influenciado por alguém. Até as pessoas mais autênticas, de alguma forma, a autenticidade delas veio de alguém que influenciou de alguma maneira, que imprimiu nela aquela característica. Então você pega aí a galerinha aí, né, que gosta de andar mais alternativa e tal, ela também foi influenciada por alguém. Então ela está achando que ela está sendo autônoma, mas na verdade ela está desgovernada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar autonomia, mais uma vez, em cima de valores, em cima de princípios. E aí, essa autonomia você vai usar para o seu crescimento. Isso vai projetar você para um lugar muito maior e melhor. Com certeza, ok? Então, eu estava pensando aqui, antes de gravar essa live, estava conversando com a minha esposa, e a gente estava conversando sobre futebol, e a gente falou a respeito do VAR. E eu falando, puxa vida, o juiz, ele até então, ele sempre teve autonomia dentro do campo. Sim ou não? O que você acha? Antes de eu te responder isso aqui, e talvez nem te responda, eu só te deixo com essa reflexão, queria que você colocasse aí nos comentários aí se o VAR tirou do juiz a autonomia ou deu mais autonomia para o juiz. Eu fiz algumas ponderações aqui, veja bem. Para o juiz de futebol, ele era a autoridade máxima dentro do campo. Com o VAR, nós já descobrimos que a autoridade dele pode ser questionada. Então, assim, o jogo acabava antigamente e não tinha nada que fazer. Né? Já estava decidido, o cartão já estava dado, o jogador estava expulso, já tinha acontecido aquilo tudo, o pênalti já tinha sido dado, o gol inválido tinha sido validado, né? Ou então o gol que não foi gol foi validado, enfim. Erros aconteciam e a autoridade principal dentro do campo era o juiz. Com o VAR, o que você acha? O juiz teve mais autonomia ou ele perdeu a autonomia dele? Veja bem, o juiz pode ter, por um lado, ganhado a autonomia de julgar com uma ferramenta mais eficaz. Se ele fosse uma pessoa com problema de autoridade, ele podia falar assim, não vou obedecer, então eu não vou optar mais, porque isso aqui acaba me dando problema, me desqualifica como juiz, como autoridade dentro do campo. Né? Então, para outros, eu acredito que para a maioria, ele ganhou uma ferramenta para poder julgar com mais valores. Ele continua sendo a autoridade dentro do campo. Tanto que ele pode olhar a cena, como na Copa, né, que nós vimos aí em 2018, nós vimos na Copa de 2018 a inauguração dessa ferramenta e muita gente não concordando, porque nitidamente pelas imagens era uma determinada circunstância, mas o juiz decidiu outra. Então, sim, ele ganhou uma ferramenta para ter mais autonomia, para julgar com mais precisão, para poder ter uma ferramenta que dê para ele mais valores, né? Mais informações, mas a responsabilidade de julgar ainda é dele. Então, eu acredito que, por um lado, sim, ganhou, né, uma ferramenta para aumentar a autonomia dele. Agora, qual que é o erro disso aqui que eu acho?
o juiz pode acabar responsabilizando o VAR pela decisão e tirar, né, a responsabilidade dele da situação e falar, olha, eu vou julgar porque tá claro aqui. Mas e aí? É uma questão moral, uma questão que ele vai apitar, vai continuar trabalhando, né, em cima daquela questão em si, por causa da autonomia que ele tem e dos valores que ele tem. Se ele julgar errado, é um julgamento errado em cima dos valores de autonomia que ele tem errados. Ou seja, você sempre vai precisar ter consciência para a tomada de decisões. Então, assim, não adianta você ter a liberdade de fazer se você não é autônomo. Não adianta você ter a liberdade de agir, de executar determinada tarefa, determinada missão, se você não é autônomo. Liberdade e independência não são autonomia. Isso fique bem claro. Liberdade e independência não são autonomia. Autonomia é você ter consciência do que você está fazendo para tomar decisões com precisão, das quais você é responsável por elas. E o melhor que eu quero finalizar para você: a autonomia gera excelência. A autonomia gera um caminho de excelência maravilhoso. A autonomia bem trabalhada, uma pessoa autônoma. Quando você fala assim, a pessoa trabalha, ela tem salário, ela é funcionário. Não, ele é autônomo. O que significa? Ele tem a capacidade de governar a vida financeira dele. Não significa que ele é independente, significa que ele é autônomo. Ou seja, ele tem valores, seja reunindo ali as suas competências técnicas, né, com suas competências profissionais, mas dando para ele a autonomia dele agir de maneira, né, sábia e valorosa, ok? Então, olha só, pessoal, nós já esticamos aqui um pouco mais, né, do nosso tempo. A nossa intenção é fazer uma live muito rápida, né, fazer um bate-papo rápido aí. E eu estou gostando de ver, né, a sua participação. Você pode ter certeza que eu vou ler cada comentário, vou ler cada participação aqui. Tudo que você disser, de uma certa forma, vai acrescentar para mim e vai acrescentar para esse canal, vai acrescentar para o crescimento desse trabalho. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por ter me ouvido até aqui, por ter participado comigo até agora. E se de alguma forma esse conteúdo gerou valor para você, compartilha com alguém. Né? Nós vamos manter durante essas 24 horas a live no ar, depois ela vai ser removida. Futuramente a gente pretende colocar no nosso canal aí. Mas eu quero quero contar com você, né? Contribui dessa maneira, é uma forma de você me agradecer por esse valor que de alguma forma você recebeu nesse contato com a gente, ok?